Você pode abrir a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios 13. Versículo 11. Primeiro aos Coríntios 13, verso 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria ou pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Diga glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele expressa aqui dizendo: quando eu era menino, eu pensava, sentia, eu falava como menino. No momento que eu me tornei um adulto, um homem, eu deixei as coisas de menino. Só que para nós entendermos o ponto aqui, não é apenas no versículo que nós vamos entender. Claro que há uma verdade nesses versos que fala sobre a questão da maturidade. Mas existe algo que o apóstolo Paulo estava tratando desde o início da carta aos Coríntios, que é onde a gente vai ver especificamente em 1 Coríntios capítulo 3, que ele diz o seguinte: eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Quando ele expressa carnais, ele não está falando de uma pessoa do mundo. Carnais, o crente carnal, né? O carnal não é um cristão que está no mundo. É um cristão que crê em Jesus e que é salvo, mas é bebê. Não é aquela pessoa que vive no pecado, como algumas pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo na igreja, depois vão e depois elas dizem assim: eu me desviei. Não, esses aí não são desviados. Eles são simplesmente pessoas naturais, que nunca foram regeneradas. O cristão carnal é aquele que nasceu de novo, mas permanece no seu estado infantil, no seu estado menino. Ele não desenvolve com Deus. Ele não cresce na presença de Deus. Esse é o cristão carnal, é o bebê em Cristo. E o bebê, ele tem certos tipos de coisas, como a palavra aqui em Coríntios fala: ciúmes, dissensões, facções, um queria o ruim do outro. Eles tinham processos judiciais. Paulo dizendo que eles brigavam, e Paulo disse assim: vocês têm processos judiciais dentro da igreja. E vocês têm a capacidade de ir até os mundanos ímpios para resolver os problemas da igreja. Será que não tem irmãos espirituais o suficiente a reconciliar as duas partes? Eu digo isso para vergonha de vocês. Então você vê, essa era a marca de uma igreja menina. Eles eram salvos? Eram. Atos dos Apóstolos diz que quando Paulo estava aqui em Corinto, o Senhor Jesus apareceu para ele em sonho, se eu não me engano, e disse para ele: prega, persevera, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Só que mesmo o povo de Deus era menino. E é isso que o pastor muitas vezes enfatiza o seguinte: nós temos uma trajetória até a conversão, certo?
No momento que a gente se converte, aí tem um vasto caminho para a gente andar. E se nós ficarmos sempre na conversão, a gente nunca vai crescer após a conversão. Aqui é o momento do pós-conversão. Paulo não está tratando de convertidos. Paulo não está tratando de como se converta. Paulo está tratando de cristãos convertidos que devem deixar de ser meninos. Certo? Então ele diz no verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior desses é o amor. Você vê que Paulo está dizendo, agora permanecem esses três. Fé, esperança e amor. Quando ele expressa assim, ele não está falando da glória. Por quê? Porque lá a gente não vai precisar de fé. E nem de esperança. Lá a gente vai ter a concreta plenitude das coisas. Não precisa de fé no céu, nem de esperança. Ali a única coisa que vai restar mesmo vai ser o amor. Mas o resto não vai ter. Mas ele diz, agora permanecem essas três. Porque nesse estado de maturidade, permanecem esses três. Fé consolidada. Esperança mais concreta, como Paulo fala em outra epístola, que vocês abundem em alegria em crer, em esperança. Eu acho que ele fala em Tessalonicenses, não lembro bem. Aqui permanecem fé, esperança e amor, no estado de maturidade. Agora eu pergunto para vocês, o que um leitor da Bíblia logo vai responder. Qual das cartas do Novo Testamento fala-se mais dos dons do Espírito Santo? Misericórdia, pastor, nós vamos ter que ler mais a Bíblia. Não é aos Coríntios? É a única carta do Novo Testamento que você vai ouvir falar sobre os dons. Se você pegar a 2 Coríntios, ele já não fala tanto dos dons espirituais, ele fala de outras situações que ainda estavam acontecendo dentro da igreja. No Gálatas, ele não fala dos dons, ele fala dos frutos do Espírito. Em Efésios, ele não fala dos dons, ele fala de ministérios. Em Filipenses, ele não cita os dons também. Ele fala da corrida, de correr, a corrida que nos está, não é a coisa que está proposta, mas de correr segundo a vocação de Cristo, a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Tessalonicenses não fala de dons. 2 Tessalonicenses também não. Timóteo, ministério, pastoral. E por aí tu vai. O que acontece? Por que ele trata dos dons simplesmente na igreja de Corinto? Que ele fala a dom de profecia, a dom de língua, a dom de curas, a dom de milagres, há vários tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que opera todos esses dons. E faz isso conforme ele quer. Ele distribui, primeiro, não para benefício do portador do dom, mas para benefício da igreja. Ele divide individualmente como quer para um benefício maior, certo? Mas por que o pastor está dando todo esse rodeio aí, pastor? Porque a igreja que tinha mais dons era a igreja mais menina da Bíblia. A igreja que tinha maior quantidade, profecias, línguas, dons de cura, era a igreja mais menina. Você percebe? Não é... Agora entenda o seguinte, e é aí que entra a questão de a gente amadurecer. Os dons eram do Espírito e eram verdadeiros. Não eram criações de Satanás, não eram influências satânicas, não, eram dons do Espírito. Eram dons que o Espírito Santo operava. Mas não fazia com que os crentes que tinham esses dons fossem maduros. E a questão toda é exatamente isso que nós vamos tratar. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 31 do capítulo 12.
capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vocês creem que os dons são maravilhosos? Vocês creem que os dons são extraordinários? Claro. Miraculosos? Claro. Mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente do que os dons. Um caminho ainda mais excelente do que os dons extraordinários de Deus. A gente pode pensar, meu Deus, o que pode ser mais extraordinário que os dons que o Espírito Santo distribui na igreja? A comunicação da vida e da essência de Deus dentro de nós. A comunicação da natureza de Deus em nosso interior é o maior dom que o homem pode ter. Porque disso não depende os dons extraordinários. Se há ou se não há os dons extraordinários de curas ou de várias manifestações, isso não me move. Isso não move um cristão que tem a marca de Deus na questão do capítulo 13 de Coríntios. Olha como é que o Paulo falou, versículo 1, capítulo 13, verso 1. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Normalmente, eu sei que muitos pensam o seguinte, sobre falar a língua dos anjos, certo? Pastor, a língua dos anjos é o dom de línguas. Irmão, se você ler um pouquinho, se você estudar aqui a respeito do dom, quando Paulo expressa a língua dos anjos e língua dos homens, ele está usando uma hipérbole. O que é hipérbole, pastor? Um exagero. Porque o dom de língua, se você pegar na profecia, fala de uma língua estrangeira. A profecia diz isso. Depois você vai ver Paulo falando de outra língua. E na King James você vai ver Paulo falando sobre idiomas. Só que daí o que acontece aqui? Quando Paulo ele usa a língua dos anjos, qual seria a linguagem maior entre os homens? Qual seria a língua maior entre os homens? Você não tem como definir isso. Língua dos homens. Qual seria a língua maior entre os homens? O inglês tem várias línguas. Você não pode definir uma língua como maior. Mas quando você usa uma linguagem acima dos homens, você está definindo entre os homens e a sua, vamos dizer assim, o ápice da sua linguagem, a língua dos anjos. Se eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, seria como simplesmente aquela coisa que dá som, mas que não tem vida. Ela tine como um sino, mas ela não tem vida. Ela tem som, mas não tem vida. Aí ele continua dizendo, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Um dia, C.S. Lewis, quem não conhece, foi um pregador de 1800, acho, que escreveu as Crônicas de Nárnia, para você entender, quem já viu o filme As Crônicas de Nárnia, foi ele que escreveu. Ele disse o seguinte, ele disse que nós trocamos o positivo pelo negativo hoje. Antigamente, se perguntasse qual é a maior virtude de um cristão, eles diriam que é o amor. Hoje, a maioria dos casos dizem que é a abnegação. Nós trocamos o positivo pelo negativo. Hoje, as pessoas se entregam, como eu estava vendo esses dias, eu conheci uma outra seita lá, que eu não conhecia, eu já tinha visto um filme e não tinha entendido. E depois eu assistindo outro filme que era semelhante, eu digo, mas isso aí não é evangélico, não. E daí eu fui ver realmente, tirar saber, realmente era de uma outra seita. Mas o que acontecia? Eles se doavam para testemunhar de Jesus. Eles eram presos, eles eram perseguidos, e eles testemunhavam da sua fé.
na sua fé num Jesus reencarnado no corpo de uma chinesa, para você ter uma noção. Só que eles eram abnegados. E eles se entregavam. E no filme, uma hora uma mulher perguntou pro cara que era o missionário lá, disse assim, tá, mas é só a abnegação, só o fato da gente se abnegar que a gente vai ser aceito por Deus? E aquilo me chamou a atenção, achei interessante, porque era verdadeiro. E daí ele ficou pensando, mas como? Resumo da história dessa visão. Eles alcançam o céu por eles resistirem com abnegação os sofrimentos que Deus impõe sobre eles. E assim, resistindo tem uma palavra que eu me esqueci agora, mas resistindo com alegria, eles vão entrar no céu. Isso é a visão da igreja, se você nunca ouviu, a igreja de Deus Todo-Poderoso. Esse é o nome da seita lá. Ela nasceu em 1900 e pouco, 1980 e poucos, eu acho. E por aí vai crescendo. Só que tem muitas coisas paralelas que são até verdadeiras. Mas quando você vai no cerne da questão, principalmente da salvação, ele se perde. Porque fica a salvação pelas obras e não pelo sacrifício. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas se entregam e são capazes de dar o seu corpo pelo testemunho da sua fé. Só que a Bíblia diz, se não houver amor, nada se aproveita. Não é o fato de abnegar que vai trazer resultado, mas o motivo de eu me abnegar. O amor por detrás daquilo. Aquilo que só Deus pode colocar no coração de uma pessoa. Que é o amor verdadeiro. É o amor, porque uma coisa é certa. Se eu simplesmente sou abnegado, é como eu digo, uma hora eu canso. Não tem pessoa que não cansa. Eu vou resistindo, né? Num casamento, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo. Se o motivo de você ceder é apenas você abrir mão, uma hora você cansa. Mas você olha pra pessoa e diz assim, não, chega. Tu casou com um tapete? Tu casou com o quê? Chega de me negar. Agora é momento de tu mostrar, dar pelo menos valor ao que eu tô fazendo, né? Mas o amor é diferente. O amor, ele não está preocupado com o resultado. O amor, ele ama por amar. Não pelo resultado, assim como Deus fez com a gente. Ele não nos ama porque nós o amaria. Ele nos ama incondicionalmente. E esse grande amor que nos transformou para o que somos. Então você vê, nada me aproveitaria. Olha o verso 4. O amor é sofredor. Ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Aí Paulo aqui, só nesse versículo 4 ele passa pelo capítulo 3 de Coríntios, que ele fala que eles eram invejosos uns com os outros. Ele passa pelo capítulo 8 de Coríntios, onde ele fala que o conhecimento deles inchava, mas o amor era que edificava. Aí continua. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. 1 Coríntios 6 fala dos litígios. Não busca os seus interesses, os litígios. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então você vê, em tudo isso, havia os dons. Mas os dons estavam misturados com a imaturidade. Que era qual? Inveja, soberba. Irmãos, não precisamos ir longe. Onde é que as pessoas se debatem para ouvir, para ter revelação ou falar de revelação? Que as pessoas brigam por qual é o mais espiritual para dar uma revelação do céu. Isso é coisa de menino. Agora, são verdadeiras revelações? Eu não posso dizer que não são, porque são. Não é a questão de ser verdadeiras. A questão é de ser, muitas vezes, por um vaso imaturo. Você está entendendo?
Isso não deixa, isso não abre espaço dizendo, não, a pessoa que tem o dom da profecia, de profetizar, de revelar, disso, aquilo, é uma pessoa espiritual madura. A experiência nos prova o contrário. Quantas pessoas que realmente deram profecias verdadeiras, mas que depois em sua trajetória mostraram ser pessoas imaturas espiritualmente. Quantas pessoas às vezes perguntaram para mim, pastor, mas o fulano orava em línguas, depois eu vi ele em pecado. Eu vi ele lá fazendo coisas que um cristão não devia fazer e nem falar. Como que o Espírito Santo usa essa pessoa e ela está fazendo isso? Como é que o Espírito Santo usava os coríntios e o filho do pai estava se deitando com a madrasta? Você já pensou nisso? O que acontecia na igreja de Corinto? Como é que o Espírito Santo usa o homem e ele vai estar lá em guerra contra os seus próprios irmãos? Era o que acontecia com os coríntios. Mas aí as pessoas não conseguem conectar essas duas coisas e pensar o seguinte, não, são tudo diabo. São imaturos. É imaturidade. Você entendeu? E para você entender, você tem que crescer também. Você entender que uma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo, mas ela pode ser imatura. E eu falo, quando ser usada pelo Espírito Santo, eu estou falando desses dons extraordinários, dessas coisas miraculosas. O próprio Senhor Jesus disse que havia pessoas que iam expulsar demônios e que nem conheciam Ele de fato. E nem Ele os conhecia, no sentido de salvação. Ele disse, muitos dirão naquele dia, expulsei demônio, fiz curas no teu nome. E eu vou dizer abertamente, eu nunca te conheci. Então, irmãos, existe um vasto campo na área do novo nascimento, após o novo nascimento, que a gente precisa andar. E tem um momento que nós não vamos poder ficar parados na infância cristã. Nós temos que crescer. Pastor, eu quero dons. Busque dons. Mas entenda, o dom não vai te trazer maturidade. O que vai te trazer maturidade é a comunicação, é o Espírito Santo trazer em você a natureza de Deus e fazer com que essa natureza seja, vamos supor, formada em você, como o apóstolo Paulo fala na maturidade para os Efésios. Até que Cristo... Não, Efésios não, Gálatas. Até que Cristo seja formado no vosso coração. Por quê? Porque eles também tinham uma certa imaturidade, querendo voltar para a lei. Então, irmãos, até que a natureza de Cristo vá se formando dentro de nós, até que isso se torne cada dia mais intenso, essa é a maturidade. Isso é o que nós devemos buscar. Buscai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o nosso crescimento. Por isso permanecem o quê? Versículo 13 do 13. Permanecem agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor, que nunca vai se acabar. Quando tudo se acabar, que não precisará mais nem de fé e nem de esperança, o amor vai permanecer. Mas aqui permanecem esses três. Fé, esperança e amor. Aqui vai ter que permanecer esses três. Sem fé e esperança, como é que nós vamos se alegrar com o céu? Como é que nós vamos se alegrar em Deus? Mas eu quero hoje que você entenda que nós devemos crescer. E aqui Paulo dá algumas coisas. O amor, ele é sofredor. O amor, ele não inveja. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Não se alegra com o pecado. Ele não se alegra com a coisa errada. Ele se alegra na verdade. Ele sofre. Ele crê. Ele espera. Ele suporta. Irmãos, se algum irmão for surpreendido com uma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com um espírito de mansidão, para que vocês não sejam tentados, rejeitando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Pergunta, nós sabemos alguma coisa a respeito?
Nós entendemos alguma coisa a respeito? De saber receber ofensa, de saber ver, de saber entender, mesmo que o irmão seja, né? O irmão seja irmão, saber reconhecer o irmão, mas ao mesmo tempo reconhecer o seu estado. Ou, não seria a palavra, mas vou colocar, o seu nível diante de Deus. O seu entendimento diante de Deus. Não, isso não é irmão. Não é irmão porque ele não pensa como eu, ele não vê como eu, ele não fala como eu, ele não é irmão. Por quê? Que mais divisão, né, do que a igreja de Corinto você não vai encontrar. Agora a questão é, eu quero crescer? Eu quero ser maduro? Ou quero ficar na meninice? Você entendeu? Eu quero ficar degladiando ou brigando, simplesmente preso nesses dons extraordinários e ali vivendo certas alegrias. Mas eu vou dizer, maior alegria completa é a imagem de Cristo ser formada em você. Às vezes eu pulo fora, né? A imagem de Cristo ser formada em você. Isso é o que nós precisamos, isso é o que vai nos trazer alegria. E é por isso que os cristãos hoje, eles estão pesados. Você olha para os cristãos, estão pesados. Eles estão jejuando, eles estão orando, eles estão buscando, mas eles estão pesados de alma. Porque eles não estão, não é alimentando, mas eles não estão formando, crescendo essa imagem de Cristo dentro deles, que traz alegria para a alma. Eles estão vivendo, eles sabem que tem que se negar, eles sabem que tem que viver para Deus, eles sabem que eles têm que rejeitar o pecado, mas eles não têm prazer aonde? Na santidade. Alegria da salvação. Alegria da salvação. Pensa, quanto tempo as pessoas acreditaram, ou talvez até hoje acreditam, que santidade é oposta à alegria. Não, ser santo é eu não fazer o que o mundo faz, é eu não viver como o mundo vive, é eu não usar drogas, é eu não viver em orgias, é eu não pecar. Mas o não pecar, poxa vida, eu vou para dentro da igreja, tu vai para dentro da igreja, não, agora eu vou ter que parar com isso, daquilo. Eles acreditam que santidade é algo chato. Eles acreditam que santidade é você ser uma pessoa presa, que não tem alegria, não tem satisfação. E aí que a gente se engana. Onde é que a maior alegria se encontra? Na santidade. Porque a santidade de Deus comunica em nós a natureza de Deus. E a natureza de Deus em nós é o que nos causa e nos traz verdadeira e completa alegria. Mas o fato de nós sermos meninos, às vezes a gente olha para a santidade da forma errada. Não, santidade não, agora tu tá dentro da igreja, sim, agora eu sou uma pessoa direita, sou uma pessoa correta. Mas eu sou triste. Por quê? Porque eu gostaria de estar fazendo o que todo mundo faz, mas eu não posso. Por isso disse com propriedade Leonardo Ravenhill, pregador antigo não, de agora há pouco, mas já falecido, ele disse o seguinte, que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. A gente trocou a alegria verdadeira e solene e a alegria verdadeira e permanente por uma alegria transitória. Nós sentamos na frente da televisão, vemos um filme, se alegramos naquele momento e acabou. Nós fazemos alguma coisa que nos alegra, que nos deixa feliz, mas passou aquele momento, terminou a alegria. Quando Deus nos chama para uma alegria permanente. Só que essa alegria só pode estar nele. Disse John Wesley, toda alegria, toda satisfação você deve buscar em Deus. E somente em Deus. Como falar a mesma coisa Calvino com outras palavras. Tudo de prazer tem que estar e ser tirado de Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte dessa alegria. E no momento que a gente bota em outro lugar, a gente acaba perdendo alegria. Perdendo vigor, perdendo a força, perdendo o ânimo, achando que santidade é algo chato, achando que fazer as coisas que Deus nos ordena para fazer é chato. Tudo isso por deixar e às vezes não crescer. Nós precisamos crescer. Nós não podemos viver, irmãos, a nossa vida toda como cristãos meninos.
Deus espera um crescimento. E eu vou dizer para você, nós temos que desenvolver a fé. Desenvolver esse crescimento através da comunhão com Deus, da leitura da Escritura, da nossa consagração a Deus, né? De escutar a palavra de Deus. Desenvolver a nossa salvação. Como disse o apóstolo Pedro, desenvolvei a vossa salvação. Como disse Paulo em Filipenses 2:12, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Então, vamos desenvolver. Pastor, irmãos, volto à maturidade. Ela vem não porque eu acho que eu sou maduro, não porque eu me considero maduro. Ela vem assim como o natural. Como é que é o natural? Eu não me considero homem. Ou eu não me acho homem porque eu me acho homem. Eu sou homem pela própria natureza. Você entendeu? Eu cresci. Eu não tenho mais atitudes de meninos. Apesar de ter algumas coisas que não deve ter. Eu não tenho atitudes de meninos. Você entendeu? Você deixou de ser menino. Agora você é um homem. Ou uma mulher. Né? Assim acontece no espiritual. Não é porque eu acho que eu sou maduro, porque eu quero ser maduro, porque eu penso que sou maduro. Não, é porque tu é maduro. É porque tu está crescendo. É porque tu cresceu de fato. Isso é maturidade. Você entendeu? Isso não vem por emoção, isso não vem por imaginação, isso vem por fato espiritual dentro de você. Aí você começa a entender certas coisas, aí você começa a entender que mesmo sendo irmãos, tem coisas que não batem. Mesmo sendo verdadeiros, tem coisas que não eram para ser dessa forma. Simplesmente por maturidade. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Pastor, eu quero crescer. Você quer crescer? Você quer crescer? Quer crescer além? Quer ver realmente viver melhores, maiores coisas com Deus? Intimidade mais profunda com Deus? Uma fé mais consolidada, mais concreta em Deus? Irmãos, eu fico apavorado quando eu digo que eu sou antigo, né? Por causa dos livros que eu leio, os livros tudo antigo, 1700, 1600, 1500, 1800, 1900, mas já tá na beirinha, quase parando. Tem aqui do pastor Poacha, né, que agora, de agora é moderno. Mas esses homens, quando você olha para eles no passado, pouco eles falavam a respeito dos dons. Mas quando você ouve as suas palavras, por mais simples, eu estava ontem lendo o livro do Jonathan Edwards, e ele disse o seguinte, um livro de 1741, ele diz o seguinte, a respeito dos dons extraordinários, ele estava falando que ele viu cristãos eminentes, pessoas cristãs de fato, que levadas pelos impulsos de dons, eles acabaram deixando a ordem clara da Escritura e se envolvendo e concretizando certas coisas que fizeram eles se afastarem do conhecimento de Deus. E acabou levando eles à desgraça. E ele disse que muito disso, às vezes, era a causa do próprio orgulho do coração deles, que eles não percebiam. E daí ele fala que isso ele viu diversas vezes. Mas carregados pelo quê? Você nunca viu pessoas que são carregadas pelo impulso? O impulso do momento? Deus me disse, Deus me falou, vai acontecer, eu senti, né? E quando você vê, você... Tá, tudo bem. Mas te fala uma coisa que não está escrito. Não tem alguma base que você possa colocar aquilo ali. Não, mas Deus me falou, Deus me falou. E aí vem a coisa. Aí acontece a desgraça. E ele fala nesse livro que mesmo os maiores impulsos carregados por tudo que é tipo de devoção, sinceridade e até mesmo jejuns e coisas a Deus, em direção a Deus, esses impulsos que são fora podem te levar para lugares errados. Então fique
fique com a lei, as escrituras, que é fé e prática. Quando eu falo lei, eu não estou falando da letra, tá? Eu estou falando da escritura como ela é, o espírito da palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos crescer. Ser uma igreja forte. Ser uma igreja que é forte em Deus. Que não é carregada por tudo que é tipo de coisa, por movimento. É carregada pela vontade de Deus. E cresce na vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar então. Depois nós seguimos.